quando a ignorância se junta com a intolerância, principalmente se ambas derivam de um sistema escolar falido, tudo pode acontecer. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bom, em 1892, o cidadão branco chamado Homer Plessy tentou no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, sentar-se no vagão de primeira classe para pessoas brancas. Ele tinha comprado a passagem e tudo, só que quando foram ver os documentos dele, o guarda-freio observou que ele era descendente, ou tinha a bisavó dele era de raça negra, né? E que, portanto, ele não tinha, pela lei do Estado de Direito, de estar naquele vagão, e foi convidado a se retirar para o vagão dos negros. Bem, o Homer Plessy se recusou, né? E o caso acabou sendo levado à Suprema Corte. E no final a Suprema Corte americana decidiu que o estado de Louisiana tinha razão, né? E criou a norma jurídica do iguais, mas separados, né? Justificando com isso a legislação segregacionista que já havia nos estados do sul da América, né? E, portanto, não caberia mais ao Plessy recorrer a mais a nenhuma instância, né? O assunto foi encerrado nesse sentido. E esse princípio, né, do iguais mais separado acabou sendo a base de todo o sistema segregacionista americano e mais tarde também do odioso apartheid na África do Sul. Mas como não há nada que seja tão ruim que não possa ficar pior, né, anos depois, num contexto bem diferente, surge a noção de apropriação cultural a partir dos estudos do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que, agravado pelo discurso vitimista e sedento de reivindicações da esquerda, acabou transformando essa questão da apropriação cultural em mais um elemento, um desdobramento da luta de classes, agora envolvendo a luta entre elementos de culturas. A apropriação cultural acontece quando um elemento de uma cultura assume costumes, objetos, traços culturais de outra cultura, e isso ganha um relevo assim particularmente explosivo se o elemento que assimila essa cultura estranha a dele, né, pertence a um grupo social historicamente privilegiado, e esse elemento cultural que ele assimilou vem de um grupo social, de uma classe, de uma categoria que seja historicamente oprimida, explorada. Recentemente nós fomos chocados, assim, abalados com a intervenção da cantora Larissa Luz num de seus shows, onde ela fez uma séria acusação contra, aparentemente, né, contra a Daniela Mercury. Que Daniela Mercury, provavelmente entusiasmada com o sucesso desse filme que só faz crescer na crítica e nas paradas aí, que é o Pantera Negra, fez uma música chamada Pantera Negra, Deusa, né? Tentando pegar elementos do filme. Não quero dizer que houve oportunismo por parte dela, mas ela fez essa música, e essa música está fazendo um certo sucesso. Então, Larissa Luz, num determinado momento do show, ela estava fazendo um show conjunto com outras duas moças, ela é negra e duas outras garotas negras. Ela então, num determinado momento, ela diz o seguinte, abre aspas: está na hora de parar de usar de um discurso que não é o seu para lucrar. Então ela acusa aparentemente Daniela Mercury de ter feito aquilo só para lucrar, mas vai saber, né? Porque preto de alma não existe. Olha, essa questão do preto de alma aparece na música da Daniela Mercury, né? Mas talvez seja uma referência contrária a uma outra expressão muito usada no passado, que era o preto de alma branca, né? Que era assim que os elementos mais racistas se referiam
a pessoa negra que tinha virtudes ou costumes que eles achavam superiores ou dignos da raça branca apenas, né? Então essa questão da alma existe sim, faz parte do nosso imaginário, só não é mais tão usado como antigamente, né? Mesmo porque não se justifica isso. Ela continua: o Brasil é um país que mata, que humilha, que condena a cor da pele e não a cor da alma. Matar, humilhar. Olha, eu acho que essa moça não sabe exatamente o que é isso em toda a sua crueza. Mas se quiser saber, ela e quem pensa como ela pode pesquisar num site chamado Without Sanctuary, que em inglês quer dizer sem santuário, onde fotos e textos minuciosos relatam horrores praticados em nome da pureza racial nos Estados Unidos. Vejam esse site e analisem se aquilo pode ser comparado com a nossa realidade. Depois diz: quem é preto e quem não é, não é. A música preta é nossa. Ou seja, ela faz uma profissão de fé na segregação entre as raças, né? Quero primeiramente dizer, antes de tudo deixar bem claro que ela tem todo o direito de defender isso. Eu sou um liberal, acredito na liberdade de opinião, na capacidade que as pessoas tenham de exprimir seu pensamento, mesmo que seja um pensamento que eu não discorde, que eu discorde. Mas eu também não posso abrir mão do direito de expor minhas discordâncias em relação a esse pensamento. Eu não digo que ela foi racista, porque ela não fala em nenhum momento de superioridade de uma raça sobre outra, mas ela com certeza foi, e essa parte do discurso dela mostra, segregacionista. E aí vem a questão: isso quer dizer o quê? Que nós, os brancos, não podemos mais dançar samba, compor sambas? Nós não podemos mais usar um ou outro adereço que é típico da cultura africana, uma roupa mais colorida, um turbante na cabeça, uma coisa assim. E também isso quer dizer que nós devemos proibir os negros de fazer aquilo que é próprio da cultura branca, por exemplo, jogar futebol, participar das Olimpíadas, compor uma companhia de balé, por exemplo. Tiger Woods vai ter que devolver suas medalhas que conquistou brilhantemente no golfe, porque o golfe é um esporte indistintamente branco. É óbvio que não, né? Olhe para onde a gente pode ir se a gente seguir isso em todas as suas consequências. E quando a Larissa Luiz parou de falar essas coisas, uma outra moça se aproximou mais da plateia, assim, para a ponta do palco, levantou o braço direito com o punho cerrado e disse: Wakanda também é nossa. Agora eu quero dizer a essa moça que não é bem assim. Wakanda não é nosso. Wakanda é dos americanos, e dos americanos brancos, que costumam cobrar muito caro por direitos autorais. Quem criou o personagem do Pantera Negra, o reino de Wakanda e toda a história que cerca o personagem originalmente, foi o cartunista americano famosíssimo Stan Lee, recentemente falecido, né? Que é um judeu de origem austríaca, né? E um outro desenhista que trabalhou com ele, o Jack Kirby, que é também judeu de ascendência judaica, de origem romena. Foram eles que criaram Pantera Negra, o Wakanda e toda essa fantasia que surgiu ao redor desse tema. Agora, se você observar bem a realidade do Wakanda, tal como aparece no filme, ela é uma realidade bem ocidental, não preta, digamos assim. Por exemplo, o que aparece da cultura africana, especificamente no reino de Wakanda? É a arquitetura, são detalhes arquitetônicos, né? Eventualmente as roupas e tudo mais, mas se você observar o conjunto, por exemplo, o Wakanda é um reino super tecnológico, né? A tecnologia está em toda parte. Depois, você não vê um elemento muito importante na cultura africana, que é a religião. Não existe religião da mesma. É a visão futurista do ocidental, um mundo futuro sem religião, sem religiosidade. O homem não precisa mais disso. A monogamia
O fato de que a principal assessora do Pantera Negra é uma moça, é uma jovem cientista. Não é nada de uma feiticeira, alguém assim especial, mas especialmente ligado à religião, ao culto dos antepassados, tudo. Mas não, é uma doutora em tecnologia, é uma cientista. Então, moral da história, né? Também o sucesso desse filme também tem se valido muito, né, do grande sucesso de bilheteria que esse filme conseguiu. E isso foi graças à afluência em massa de milhões de brancos e negros às salas de cinema, que deram a esse filme um relevo excepcional. E também faz a fama desse filme o fato dele ter sido indicado para vários prêmios do Oscar da Academia de Cinema de Los Angeles. Ora, o Oscar foi criado em 1929 pela Academia de Cinema lá da Califórnia, em Los Angeles, né? Feita só por brancos, numa época em que nos Estados Unidos um cidadão podia morrer de forma horrível num linchamento só pelo fato de ter a pele negra, a pele preta. Bom, então eu quero dizer o seguinte, que a gente entende perfeitamente o sofrimento das pessoas que carregam esse fardo. É um fardo muito pesado, que vem da história. Eu mesmo sou bisneto de um homem negro, fui o primeiro de 5 gerações de professores. Casimiro Lúcio dos Santos era um homem negro, era meu bisavô e é o meu modelo. Certa vez, numa sala de aula, eu tive um caso de uma aluna branca de classe média que já tinha tido a mãe assassinada pelo pai e estava sob a ameaça do pai de ser morta também pelo próprio pai depois que saísse da prisão. Ela era cuidada pelos avós. Essa menina, apesar de branca e de classe média, era a minha prioridade número 1 e não podia ser diferente. Eu quero com isso dizer o seguinte, deixar bem claro, vou até ler aqui, né? Ninguém e nenhum grupo detém o monopólio do sofrimento. Ninguém tem o direito, e se o fizer, incorre em crime, de usar de seu sofrimento pessoal para justificar sofrimentos, constrangimentos ou qualquer tipo de violência física ou psicológica que porventura queira impor a terceiros, a outras pessoas, a não ser que esta pessoa seja criança ou um adulto mentalmente incapaz. É isto que eu creio, é esta a minha opinião. Muito obrigado.